Aleluia, boa noite, povo de Deus. É muito bom estarmos juntos na presença desse Deus maravilhoso, amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça, vamos orar para que Deus possa continuar abençoando a nossa vida, que Ele possa continuar derramando as bênçãos dele sobre nós. Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor, que o Senhor continua fluindo deste altar e toca no coração, na vida de cada irmão, cada irmã que aqui se encontra. Da mesma forma, Senhor, alcança cada familiar nosso, para que a tua bênção realmente venha nos encontrar, que o Senhor realmente possa responder às orações que nós temos feito em favor da nossa família. Pai, em nome de Jesus, Senhor, sonda a nossa mente e o nosso coração. Livra-nos, ó Pai, em nome de Jesus, de todo pecado, tudo aquilo que possa nos atrapalhar de servir ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Podemos assentar? Aleluia, Jesus. Hoje é uma noite a qual o Senhor preparou uma palavra para nós, irmãos. Gostaria que você prendesse a sua atenção nela, não se deixe desviar. A palavra de Deus fala assim, Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estou plenamente convicto de que aquele que iniciou boa obra em vós há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Aleluia? Então o tema dessa mensagem é Deus ainda age. Por que Deus ainda age, irmãos? Porque muitas pessoas ainda têm passado por lutas, tribulações, sofrimentos, dores, enfermidades, mas o Senhor, Ele está na peleja com você. Mesmo que você não tenha observado, Ele tem agido, Ele tem trabalhado em favor da nossa vida. Apesar das lutas, das tribulações, mas eu tenho certeza que a vida e a paz e o gozo está em nós. Aleluia! Colossenses capítulo 3, versículo 1 fala assim, portanto, visto que foste ressuscitados com Cristo, buscai conhecimento do alto. Então aqui Paulo está ensinando à igreja que nós já fomos ressuscitados com Cristo e devemos buscar as coisas do alto. Quando eu faço isso, as coisas que eu necessito nessa terra, ou que a minha família necessita, esse Deus que trabalha sem parar, Ele com certeza está providenciando. Então, quando eu estou buscando as coisas do alto, ou seja, as coisas de Deus, Ele está cuidando das minhas coisas. E a palavra de Deus continua, buscai conhecimento do alto, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Essa é a posição a qual nós nos encontramos. Onde que é a nossa morada? À destra de Deus, porque nós estamos em Cristo Jesus. Amém? Pensai nos objetivos do alto, e não nas coisas terrenas. Pois morrestes, e a nossa vida está escondida com Cristo, em Deus. Então, irmãos, nenhum mal pode te alcançar. Nós já ensinamos isso aqui. Há duas formas que o cristão vive nessa terra. Ou melhor, três. Ou ele está em tribulação, ou ele está em tribulação, ou ele está em vida em abundância. Então nós determinamos em qual dessas três etapas da vida ou situações queremos viver. Passar por elas, nós vamos passar. Mas o tempo que vamos permanecer em cada uma delas, nós determinamos. Amém? Por que eu falo isso? E a palavra de Deus nos confirma isso. Porque nós estamos em Cristo. Quem está em Cristo é impossível as coisas dar errado. Porque não depende de nós. Quem faz é Deus em nós. Ele faz em nós, através de nós e para Ele. Então nós somos um testemunho de Deus vivo nessa terra. Nós andamos e as pessoas vão lendo o nosso comportamento. Versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, for manifesto, também vós manifestarei com Ele em glória. Ou seja, irmãos, muito em breve, essa glória que fala aqui é uma glória presente, não é para o futuro somente, no futuro também. Mas quando Cristo se manifesta em glória, ou seja, quando você cresce em Cristo, essa glória se manifesta. E o que é glória? Graça nós sabemos que é um favor merecido, mas glória é Deus se manifestando em nós. E como que as pessoas vão ver Deus manifestando em nós?
Por que nós nos tornamos pessoas prósperas, pessoas saradas, pessoas curadas, transformadas? Por quê? Porque as pessoas precisam ver a obra de Deus em nós. Então não é um interesse só seu ou meu de se tornar próspero, de ser curado, de ser transformado, de ter uma família abençoada. Deus também quer fazer isso, porque o nome dele vai ser glorificado. E através dessas atitudes, de buscar o conhecimento do alto, de render ao Senhor, de buscar a vontade dele. Amém? Vamos lá para Isaías 43, versículo 18. A palavra de Deus fala assim, ó: não vos lembreis dos acontecimentos passados, nem considerais os fatos antigos. Esse versículo, irmão, você precisa guardar no seu coração. Por quê? O que te faz sofrer do passado é só o que você lembra. Se você esquece das coisas do passado, você não vai ficar sofrendo. Ou seja, esse monte de pessoas que está em depressão é porque estão presas no passado, fica lembrando de coisas ruins que aconteceu. Se eu estou buscando as coisas do alto, é impossível a minha mente ficar presa no passado. Então, quando eu busco ao Senhor com sabedoria, busco e sirvo ao Senhor com uma fé inteligente, irmãos, eu começo a buscar e desfrutar das coisas do alto. Isso começa a manifestar em mim, vai começar a moldar o meu caráter cristão. Então, o meu testemunho, o meu falar vai ser das coisas do alto. Versículo 19. Eis que realizo uma nova obra. Irmãos, Deus, ele não veio só te consertar, ele veio te fazer novo. Amém? Então, muitas pessoas falam assim: ah, o velho Adão, nós não temos nada com o velho Adão. Nós temos com Cristo. Porque nós estamos nele. E o Senhor, ele está nos fazendo novo. Ele pegou o vaso e está fazendo um vaso novo. Por isso nós profetizamos que nós somos vasos de honra. Ah, bicho, eu ainda pratico tal coisa que não gera honra. Irmãos, isso aí é momentâneo e passageiro e vai passar. Não perca tempo pensando nessas coisas. Pensa no que Deus vai estar fazendo em você. Vai estar fazendo em sua família. Vai estar fazendo em sua casa. Não pense que não vai ter o dia nublado, ou chuvoso, ou frio, ou muito quente. Nós não temos poder para mudar o que já aconteceu. Vamos orar e pedir ao Senhor para que essas coisas não voltem até a nossa casa. Então, se eu tenho a mente posta em Cristo, eu vou desfrutar do que a palavra de Deus está falando. E fala assim, ó, esse versículo: eis que realizo uma nova obra, que já está para acontecer. Não percebais ainda? Porém, um caminho no deserto e rios no ermo. Então, ou seja, o Senhor, quando ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aqui ele está falando que ele coloca um caminho no deserto. Ou seja, deserto é lugar de provação. Então, o Senhor está te dando o caminho para sair da provação, da tribulação, do tratamento. Então, você tem uma rota de fuga. Você vai ficar livre das tentações. Você vai ficar livre da derrota. Você não vai sentir o gosto da derrota, porque você está em Cristo. E você agora é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Ah, mas ainda tem uns sintomas. Você pode ter sintomas, mas velha criatura jamais, porque o Senhor fez tudo novo. E rios no ermo, ou seja, rios no deserto, ele vai matar a sua sede, porque do nosso interior está fluindo rios de água viva. Então, quando nós estamos trabalhando para o Senhor e esse rio está fluindo, tudo aquilo que você tocar e profetizar vai acontecer. Quanto mais apertado você acha que está, mais o Senhor está com você. Não é o que você sente, não é o que está acontecendo em sua volta que determina quem você é. O seu DNA é de Cristo. Porque o Senhor pagou um preço alto pela nossa vida. E nós hoje podemos falar, eu sou filho de Deus. E filho, o Pai faz tudo. E nós não somos só filhos, nós somos noiva de Cristo como igreja. E o Senhor está nos guardando. Nós temos isso, os últimos acontecimentos. Agora está muito em eminência essa guerra em Israel e Irã.
Irmãos, isso é uma profecia bíblica, está em Ezequiel. Isso já está previsto para acontecer. Aquele governo, aquela ditadura vai cair. Mas ainda não é o anticristo. Aquele reinado ali, aquele governo, pertence a um príncipe, e ele está nos Estados Unidos. Menos de 20% da população sabe que tem esse príncipe. Mas o povo iraniano reconhece a autoridade que ele tem. Então, quando a gente estuda a geopolítica, quando você vai ver o que está acontecendo com o povo de Israel, por que tudo isso está acontecendo, a gente vai vendo os acontecimentos bíblicos acontecer e vendo que a vinda de Cristo está muito próxima. Então, por isso, nós precisamos pensar nas coisas do alto. O Senhor tem o controle de todas as coisas. Podem ficar tranquilos, não precisa preocupar com nada, é só buscar as coisas do alto. Porque o Senhor está trabalhando por nós, está pelejando por nós, e a vitória é certa. Agora, você precisa mirar nas coisas do alto para conquistar as que são terrenas, que já são suas. O Senhor deu autoridade à igreja, tudo que nós ligarmos na terra é ligado no céu. Mas nós precisamos trabalhar o nosso coração. Amém? O Senhor manda deixar para trás traumas, pecados e frustrações. Irmãos, o que aconteceu ontem, ficou ontem. Não dá para voltar lá. Quando eu era criança eu sofri e eu sou traumatizado com isso. O Senhor manda esquecer, deixar para trás. Fazer como Paulo ensinou. Esqueça das coisas que para trás ficam e avance para o alvo, que é Cristo Jesus. Pecado, pequei, tá? Pedi perdão, o Senhor me lavou e continua andando. Bora. Frustrações, não, a pessoa me decepcionou. Que novidade, irmão. Todos os dias isso acontece. Todos os dias isso acontece na nossa vida. Uma pessoa te decepciona, a outra te trai, a outra fala mal de você, mas isso não muda quem você é. E se você quer ter uma vida e vida em abundância, esqueça as coisas do passado. Porque você não pode mudar o que aconteceu. Aí você fala, pastor, você não sabe que eu sofri. Todos nós sofremos, todos nós passamos por dificuldade. Isso não foi um privilégio só seu. Então, o nosso testemunho não é o que nós sofremos, é o que nós ganhamos, que é a graça de Deus. Nós ganhamos a salvação. E já já estaremos reinando com o Senhor. Muitos de nós, quando conhecemos o Senhor, o nosso sonho era o quê? Conseguir um emprego. Olha por quantos empregos nós passamos. Olha que o Senhor nos deu muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Nós temos hoje mais do que nós precisamos. Aí você fala, eu ainda não estou nessa condição. Então profetiza, toma posse. E o Senhor te dá isso hoje, em nome de Jesus. Pastor, eu não consigo esquecer dos meus traumas. Entrega no Senhor. O Senhor falou assim, vinde a mim todos estáis cansados e sobrecarregados. Esses traumas são o peso que você tem carregado na sua mochila e você não abre mão. Você abre mão um pouco, vai lá e pega novamente. Aí tem que vir a prova de novo e de novo. Então, quando você largou, vai para frente, esquece isso. Não fica preso nessas coisas. O passado serve como lição, mas não pode controlar o presente. Eu errei lá no passado, eu aprendi com os meus erros. Não vou praticá-los mais. Só serve como aprendizado, mas ele não pode controlar o meu presente. Você precisa decidir se vai viver preso ao que passou ou vai confiar no Deus que pode fazer hoje. Então, é um ato de fé. O Senhor te faz uma pergunta. Você quer ficar preso nas coisas que passaram ou você quer decidir confiar no Deus que pode mudar e fazer tudo novo hoje? Essa é a escolha que nós precisamos fazer. Deuteronômio capítulo 28 fala que quando ao levantarmos, é posto diante de nós duas mesas. A mesa da bênção e da maldição. Então, quando eu obedeço, eu vou colher bênçãos e bênçãos sem medida. Mas se eu escolho outro caminho, eu vou ficar passando por quê? Por lutas que eu mesmo vou estar caçando. Versículo 19 fala que Deus está fazendo algo novo. Irmãos, às vezes você não viu, não está percebendo, mas Deus está fazendo.
Às vezes não é da forma que você imagina, ou gostaria que fosse, ou que ele fizesse da forma que você acha que tem que ser feito. Mas ele é quem nos criou. É ele que está fazendo tudo novo em nós. E coisas novas, nós temos dificuldade de adaptarmos, de aceitarmos. Mudança, transformação é difícil. Não é fácil. Quantas pessoas começam a caminhada e falam e para. Não é para parar, é para continuar. Ah, eu traí Jesus. Ah, eu deixei de falar oi com o irmão. Não, irmãos, isso não é motivo de parar, é motivo de prosseguir no Senhor. E esse Deus ao qual nós servimos, se você peca, ele vai atrás de você. O pecado não afasta Deus do homem. Pode até afastar o homem de Deus. Mas lá em Gênesis nós já aprendemos. Quando Adão pecou, quem que procurou? Deus foi até Adão. Ei, Adão, onde estás? O que você está escondendo? E o Senhor procura para cuidar, irmão, não é para punir. O Senhor vai lá e vai tampar a nudez dele, porque ele fez ele quis se esconder do Senhor tampando a sua nudez com folha de figueira. Com o tempo, o que acontece? Ela murcha, seca e cai e fica exposto de novo. O Senhor vai lá e vai resolver o problema dele assim como ele fez conosco. O nosso problema do pecado, o Senhor cravou lá na cruz. O Senhor nos perdoou de todos os pecados que nós cometemos e o que nós ainda vamos cometer. Não estou dizendo isso para nós termos uma vida de pecado, jamais. Mas se acontecer, tenha certeza que nós temos um advogado justo e fiel para nos defender, que esse preço já foi pago. Então não deixe que a sua mente te acuse, não deixe que as pessoas te acusem, muito menos o diabo. Porque ele não tem esse poder. Aleluia! O novo de Deus exige fé, preparo e entendimento. Nós precisamos exercitar a fé. Como que nós exercitamos a fé? Ouvindo a palavra de Deus. Isso vai gerar fé em nós. Por isso que é tão importante você frequentar os cultos, ler a palavra de Deus, ouvir hinos, adorar o Senhor. Não é só nos domingos. Terça nós temos culto, sexta nós temos culto, e cada dia o Senhor tem uma palavra nova para nós. É como se nós viéssemos aqui para nos abastecer, ter uma comunhão com Deus. Deus, o que o Senhor tem para falar comigo? Eu estou vindo prestar um culto ao Senhor, mas eu tenho certeza que o Senhor tem algo para mim. Para viver o novo, você precisa sair da zona de conforto e confiar na direção de Deus. Irmãos, uma das coisas mais difíceis para o homem, para o ser humano fazer, é abrir mão do controle. É entregar o controle na mão de Deus. Deixar Deus fazer. Porque quando nós fazemos isso, e as coisas não acontecem da forma que eu acho que tem que acontecer, eu tomo o controle da mão de Deus de novo. Eu quero que seja feita do meu jeito. E aí eu atrapalho a obra daquele que começou. O Espírito Santo não começou uma boa obra em nós e há de completá-la? Eu fico interrompendo essa obra toda hora. Eu já falei aqui várias vezes e repito. O homem tem 10 opiniões. 9 são malignas. E a boa Deus rejeita. Então, irmãos, nós somos servos. Nenhum de nós chegamos lá no nosso patrão e fala assim, hoje, a partir de hoje, você tem que fazer assim, assim na empresa. Se você fizer isso, você é mandado embora. Você chega lá, você já tem que cumprir o que está determinado. E aqui não é diferente. A vida espiritual, o Senhor já preparou para nós vivermos. Então, nós somos servos do Senhor e nós precisamos servi-lo. Então, a oração que nós fazemos, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Senhor, faça em mim o que te provei fazer. Então o Senhor nos deu um mandamento de pregar o evangelho a toda criatura. Todo que crê e for batizado será salvo. Irmão, quantas pessoas que nós já pregamos o evangelho foi salvo e não está mais no nosso meio? Porque foram paralisadas por algo chamado religião, ou denominação, ou dogmas, ou tradições. Coisas que foram imputadas a essas pessoas, foram colocadas uma carga sobre elas que o Senhor já havia pago. E essas pessoas não conseguem voltar porque está carregando um peso que não precisa. Foi cobrado dessas pessoas algo que elas não alcançaram ainda. Como que eu vou cobrar uma perfeição de alguém se eu ainda não alcancei a perfeição?
Como que eu vou cobrar que uma pessoa não peque se eu ainda peco? Então nós precisamos alargar a nossa visão espiritual e ter compaixão do nosso próximo. Amar o nosso próximo. É o segundo grande mandamento. Então, quando você joga uma carga em cima de uma pessoa que não está preparada para receber, você mata a fé dela. Você mata ela espiritualmente. E o que a palavra de Deus fala? É daquele que servir de tropeço. Irmão, se você pegar a Bíblia, nós somos um plano de leitura de 1 ano, quem está fazendo curso de teologia. Vocês vão observar, nenhum dos heróis da fé foram lembrados pelos seus defeitos, mas pelas obras que Deus fez através deles. Você poderia citar aqui dezenas de personagens bíblicos, mas o Senhor só lembra do que Ele fez através desses grandes homens de Deus. E com nós não é diferente. Com você não é diferente. Deus não está olhando o pecado que você cometeu ontem, porque já foi pago. Ele está olhando o que você está fazendo hoje. Quando nós chegarmos diante do tribunal de Cristo, a igreja, irmão, não é para você ser julgado se você vai para o céu, para o inferno. Não, você já vai estar no céu. Você vai receber de acordo com as suas obras aqui na terra, o seu galardão. Não é isso que Paulo nos ensina? Esqueça as coisas que para trás ficam, siga para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Ou seja, chegar lá, eu ganhei uma alma, uma estrelinha. Ah, eu limpei a igreja, uma estrelinha. Ah, eu fui um obreiro fiel, uma estrelinha. É esse julgamento que nós vamos passar como igreja. Amém, irmãos? Muitas pessoas, quando vê falar de julgamento, acham que é de céu e inferno. Céu e inferno, a decisão que você toma é hoje. Se você recebeu Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, você já está decidindo ir para o céu. Você está declarando: o inferno não é meu lugar. Não é lugar da minha família. Aí você vira e fala: pastor, você não sabe como minha família é difícil. A família de Noé, como é que era, irmãos? Era uma família perfeita? Mas o Senhor achou justiça em Noé e a sua família foi salva por causa dele. E a sua vai ser salva por causa de você, por causa do seu testemunho. Porque você é justo em Cristo. E quando Noé entra para a arca com a sua família, e com aquele, mas o Senhor fechou a arca, não foi Noé. Para você ver que ele tem o domínio e o controle de todas as coisas. Mas para isso, Noé passou 40 anos como louco. Como nós passamos como bobo aí fora. Quadrados, somos julgados pelo mundo. Estamos as coisas do mundo. Porque na hora que o Senhor manifestar com a sua glória, nós vamos ver tudo como realmente é. Você imagina, Noé recebe uma ordem para fabricar uma arca, colocar os animais ali dentro, e quando ele sai, ele planta uma vinha e embriagou-se. Ninguém olhou para isso. O seu filho que expôs a sua nudez foi amaldiçoado. O Senhor não falou nada da embriaguez de Noé. Mas aquele filho que foi lá expôs a nudez do seu pai, sim. Então cuidado quando você for falar de um filho de Deus, servo de Deus. Expor a nudez do irmão, o pecado do irmão. Não nos cabe julgar os irmãos, nos cabe apacentar os irmãos, cuidar dos irmãos. Então você pensa bem, numa família que foi salva de um dilúvio, entre 3 irmãos, um foi lá e expôs a nudez do irmão. Já começou com a desonra. Então honra a unção que há na vida do seu irmão, da sua irmã. Para que os seus dias se prolonguem nessa terra, para que realmente você viva uma vida cheia de abundância. Amém? Então, quando nós ouvimos falar de Noé, você não vê falando de embriaguez de Noé, você vê falando da obra que ele fez, a arca. Você vê da fé, de ser um homem justo, íntegro. E outra, que a família dele foi salva por causa. Nas pragas lá no Egito, quando o Senhor mandou ungir, passar sangue nos umbrais da porta, irmão, quando o anjo da morte passou matando ali os egípcios,
da casa. E qual era o comportamento das pessoas? Eles só viam o sangue do cordeiro. E então ele não olhou para quem estava dentro da casa. Ele só olhou os umbrais da porta, viu o sangue do cordeiro. Quando ele olha para a sua vida, para a minha vida, irmãos, ele vê o sangue de Cristo. Ele vê a justiça de Cristo. Ele vê a perfeição de Cristo em nós. E cada dia que se passa, essa perfeição vai se aumentando mais e mais. Quanto mais em Cristo nós tivermos, mais a glória dele nós vamos manifestar. Então ele faz caminho no deserto, ele faz rios no ermo. Deserto representa solidão, dificuldade, escassez. Se você está passando por alguma dessas coisas, solidão, dificuldade, escassez, Deus abre um caminho para você, porque Deus é amor. Você já ganhou uma família maravilhosa. Olha para o lado, esse irmão é da sua família agora. Você faz parte da família de Deus. Mas Deus é especialista em agir onde o homem não vê saída. Então, muitas das vezes, Deus permite. Fica olhando até onde nós vamos com a nossa própria força. Quando você pensa que já não tem mais jeito, quando você pensa em jogar a toalha, quando você pensa em desistir, ele vai lá e, puf, realiza o milagre. Te entrega a tua bênção. Mas para isso, irmão, nós precisamos nos mostrar pessoas com fé. E uma fé inteligente, uma fé que lê a palavra de Deus, que entende a palavra de Deus. Não pega somente versículos isolados. Por isso que seria bom que todos vocês fizessem o curso de teologia. Para saber como examinar a Escritura, como ler a Bíblia. Como realmente servir ao Senhor, como não permitir que a religião venha te empurrar alguma coisa ou que algum homem venha te empurrar. Seja tradição, uso, costume, tradição. Nós somos livres em Cristo. E aprender a lidar com essa liberdade que o Senhor nos deu. Porque há muito tempo nós somos privados dessa liberdade, nada podia. Até outro dia atrás, não podia ver televisão, as pessoas pregavam isso no púlpito. E ainda tem pessoas que seguem essa linha. Mas onde na Bíblia que tem respaldo para isso, irmãos? Quem falou que não pode? Baseado em quê? Um outro tempo, as mulheres não podiam fazer maquiagem, não podiam cortar o cabelo, tinha que frequentar a igreja com um véu, tampar-se a cabeça. Falta de entendimento da palavra de Deus. E as mesmas pessoas que pregaram isso lá atrás estão vivendo isso hoje, de forma natural. Mas quantas pessoas que não aguentaram servir sobre esse jugo? Quantas pessoas foram privadas de desfrutar do Senhor? Da mesa do Senhor, da intimidade com o Senhor, por causa de algo que o homem criou que não está na palavra de Deus. Por quê? As pessoas não liam a palavra de Deus como leem hoje. Então, por isso que nós não podemos ser reféns do homem. Nós somos servos de Deus. Se qualquer pessoa pregar qualquer fora que tiver fora da palavra de Deus aqui, você tem que falar com ela, irmão. Chama ela no particular, você falou isso, não tem isso na Bíblia. Não pode ser imputado a nós um jugo que o Senhor não nos deu. Então devemos servir ao Senhor. Então, deserto representa solidão, dificuldade e escassez. Mas Deus é especialista em agir onde o homem não vê saída. Às vezes você fala assim, não tem mais jeito. Irmão, quando você fala isso, você empurra sua bênção para trás. Você está fazendo ela demorar mais para chegar na sua vida. Se você estudar um pouco neurociência, você vai ver que o nosso cérebro ele tem um sistema de defesa que se você colocar um negócio na cabeça e ficar repetindo, é igual esse pessoal dessa religião que segue essas mantras e fica repetindo as coisas. Vou dar um exemplo de um casal, Maria e José. A Maria só consegue ver defeito no José. Por quê? Toda vez que ela olha, ela só vê o defeito. Então, mesmo que ele esteja fazendo algo certo, ela vai ver defeito, porque a mente dela foi programada para isso. Ela passou muito tempo vendo só os defeitos. Então, ela não consegue ter mais admiração, não consegue ter afeto, não consegue ter carinho. E aí, o que acontece com o casamento? Esfria.
Tem como reverter isso? Tem. Como que nós fazemos? É a mesma coisa. Muda a ótica, começa a ver as qualidades da pessoa. O quão carinhosa é, o quão importante é, o quão de segurança gera, o quão agrega na sua vida. E isso é em todas as coisas, até no nosso serviço. Se você chegar reclamando para trabalhar, você vai ter um péssimo dia. Mas se você profetizar, Deus está comigo e hoje vai ser um excelente dia, as coisas boas vão estar sobre você. Você já vai ter repelido todo o mal que estava naquele ambiente, toda a má intenção das pessoas que ali estão, que não têm o Senhor. Porque tem pessoas que têm inveja de outros, estão procurando o mal do próximo. Mas você é uma pessoa que está fluindo rios de água viva. Então você vai e vai determinar o que a palavra de Deus está nos ensinando. Que o nosso Deus é especialista. É Ele que nos criou, é Ele que nos fez, é Ele que nos conhece. Deus pode mudar sua história em lugares onde tudo parecia estéril. Tem pessoas que falam assim, eu não nasci para ser próspero. Deus pode mudar isso. Eu não nasci para fazer isso. Deus pode mudar, só depende da sua fé. Eu não consigo largar isso ou largar aquilo outro. Deus pode mudar a sua fé, pode mudar a sua vida. Mas você tem que utilizar da fé. Ah, pastor, mas eu já decepcionei em outro lugar, e assim, irmãos, nós acabamos de falar, esquece das coisas que para trás ficam e avança para o alvo que é Cristo. Eu garanto que você não tinha o entendimento que você está tendo hoje. Senão você ia ser uma pessoa irrepreensível. Uma pessoa com a fé inabalável, dependente do que aconteça, dependente do que as pessoas estão fazendo. Você liga a televisão, se você for ver alguma coisa gospel, você só vê coisa errada. Os homens que eram referências na televisão, hoje não dá para você ouvir uma palavra deles. É um escândalo atrás do outro, é um atrás do outro. Falta de caráter. E as coisas estão se tornando públicas, irmãos. Com essa internet aí não tem jeito de esconder nada, não. Então, homens que já foram de Deus, deixaram de falar de Deus há muito tempo. Deixaram de amar a Deus há muito tempo. Estão amando o dinheiro, estão amando a fama, se sentem dono da igreja, e realmente eles são dono da igreja deles, não da de Cristo. Aquela que tem o CNPJ, ele é dono, ele manda, faz o que acontece lá, determina. Mas a igreja de Cristo é Cristo que manda, é Cristo que faz. Então, por isso, nós precisamos ser conhecedores da palavra de Deus, para que nós não permitimos que isso entre no nosso meio. Tem pastores que são idolatrados, porque os membros se sentem menores. Parece que não estão em Cristo, não estão à destra de Deus. Todos nós estamos no mesmo lugar. Então, ou seja, todos nós somos iguais no Senhor. Então, o Senhor quer trabalhar em nós um coração puro. O que é um coração puro, irmãos? É como de uma criança. A criança, ela chora ali assim, ó, você chama a atenção, ela chora, daqui a pouquinho ela está te abraçando de novo. Ela não guarda raiva, não guarda ressentimento. Não fica lembrando o que passou. Você não vê uma criança chegando e falando, ah, você fez isso comigo ontem. Criança não faz isso. Criança nem mente, ela é espontânea, às vezes ela apanha para falar a verdade. Então nós precisamos começar a refletir naquilo que Deus tem feito em nosso coração e o que Ele quer conosco nessa terra. O que você está almejando? Porque agora começou uma guerrinha com Israel. Irmão, Deus guarda aquele povo. Não adianta mexer com eles. Aí fica todo mundo, ai, Cristo está voltando, ai, tremor de terra. Está lá em Mateus 24. Calma. Calma, o Senhor ainda está fazendo uma obra na sua vida. Você ainda vai comer o melhor que há nessa terra. Ah, estou cansado dessa terra, quero ir embora. Se fosse só você. Irmãos, nós já tivemos pessoas que morreram por causa de Cristo. Hoje, o que nós estamos deixando de fazer por causa de Cristo? Que perseguição nós estamos sentindo ou sofrendo? Tem irmãos do nosso meio aqui que para ir para a igreja tinha que pular a janela escondido. Que o marido às vezes ia atrás, proibindo a mulher de ir para a igreja.
Sofreu perseguição. Nós saímos para pregar o evangelho há 20 anos atrás, as pessoas jogavam água em nós, papel, jogavam pedra no telhado da igreja, quebrava a vida da igreja. Então, nós ainda pegamos isso. Hoje, as pessoas estão, todo mundo falando que é evangelho, todo mundo batizando lá fora, os ímpios. O que está acontecendo com a igreja? E nós que somos a igreja, estamos deixando que isso aconteça. Então, irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Não idolatrar as pessoas. Tem essa igreja que vai esses artistas aí, essas pessoas famosas da mídia, aí tá lá, irmão, tirando foto com o artista. Aí o artista se sente constrangido, não quer voltar mais. Aí no outro dia está batizando em outro lugar, filmando, fazendo tudo. Peraí, está querendo ganhar like, seguidor. Porque eles vivem disso, vivem da imagem. Então tudo que eles puderem chamar atenção para eles e criar polêmica, eles vão fazer. Nós não, irmão, nós vivemos por fé, andamos por fé. Uma decisão que nós vamos tomar, nós oramos ao Senhor e precisamos esperar a resposta de Deus. Deus, isso é para a minha vida? Isso é da sua vontade? Porque se você tomar uma decisão fora de Cristo e sem orar, a chance de dar errado é muito grande. Então realmente entrega a sua vida ao Senhor para que você tenha vida e vida em abundância. E eu quero te fazer uma pergunta. O que está impedindo você de viver o novo de Deus? O que está te impedindo? A incredulidade? Se for incredulidade, é falta de ler Bíblia, orar e jejuar. E vir aos cultos. Isso só você pode fazer. É uma enfermidade? Deus pode manifestar na sua vida como Jeová Rafa, o Deus que sara, o Deus que cura. É problema financeiro? Deus também pode manifestar na sua vida como Jeová Jiré, Deus que provê. Dia 4 nós vamos começar uma campanha aqui sobre prosperidade. Como você ser próspero em todas as áreas da sua vida. Na sua vida familiar, na sua vida profissional, na sua vida financeira, nos seus relacionamentos. Tudo que você colocar a mão, você vai prosperar, 100 por 1. Então você vai aprender o que Deus deixou para nós. Amém? Então começa a tomar posse disso. Esquece das coisas que para trás ficaram e avança para o alvo que é Cristo. Hoje à noite é dia de decisão. Você vai continuar preso ao ontem ou vai confiar no agir de Deus agora? Então eu tenho a opção. Eu fico preso no ontem ou eu decido acreditar no novo de Deus hoje, agora. Deus tem esse poder. Amém? Então essa decisão é minha. Essa decisão é sua. Essa decisão é de cada um de nós. O que você escolhe nessa noite? O que você quer receber? O novo ou ficar pensando nas coisas do passado? Você quer viver a destra de Deus ou viver uma vida no deserto, sendo provado o tempo inteiro? Ou escolher entrar no caminho que é Jesus? Ele vai abrir rios para matar a sua sede, saciar suas necessidades, resolver os seus problemas. Essa é a opção que nós temos hoje. Irmãos, Deus é um Deus de amor. E Ele está atrás de nós. Todas as vezes que nós desviamos, Ele está nos chamando e pelo nome. Ele nos chama pelo nome. Deus é um Deus que gosta de comunhão. Amém? Se coloque de pé, deixa eu orar em favor da sua vida e você responde essas duas perguntas aí para Deus. Então deixa o seu passado no altar, irmãos. Deixa o seu cansaço, seus traumas, os medos, tudo para trás. Suas dúvidas, incredulidade. Faça um clamor de renovo e confiança no novo tempo de Deus na sua vida, que começa agora. Aleluia? Então vamos orar.
Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, em nome de Jesus nós tomamos posse dessa palavra, Senhor. E pedimos que o Senhor realmente venha fazer o novo na nossa vida. Nós decidimos, ó Pai, em nome de Jesus, a esquecer das coisas do passado e seguir para o alvo que é o Senhor. Pai, assim, Senhor, como ministro do Evangelho, eu profetizo sobre a vida de cada pessoa que aqui se encontra. Pai, as que vão estar ouvindo esse vídeo. Pai, que elas possam tomar as decisões acertadas no Senhor. Pai, confiar no Senhor e seguir ao Senhor. Ó Pai, o Senhor é um Deus que faz tudo novo. Então faça o novo em nós. O Senhor tem liberdade, Deus. E é nessa fé que nós caminhamos. Dia após dia, Senhor. Nos ensina a amar o Senhor sobre todas as coisas, com todo o nosso entendimento e com toda a nossa força. E amar, ó Deus, o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Para servir o Senhor com integridade, com sabedoria e discernimento, Deus. Eu profetizo sobre essa igreja. Pai, que o Senhor venha agora, Senhor, em nome de Jesus, destravar os dons espirituais que há na vida de cada irmão que aqui se encontra. Usa-os, ó Pai, como vasos de honra. E tudo aquilo que eles tocarem, Senhor, possa se tornar em bênçãos. Ó Deus, eu decreto nessa noite, Senhor. Nós ligamos a vitória de cada irmão que aqui se encontra. Para a honra e para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Adore ao Senhor com a